Joel 2. Tocai a trombeta em Sião e tocai o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Um dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e densas trevas, como a manhã espalhada sobre os montes, um povo grande e forte, como nunca antes se viu, nem jamais se verá depois destes. Mesmo nos anos de muitas gerações, um fogo consome diante deles, e atrás deles uma chama queima. A terra é como o jardim do Éden diante deles, mas atrás deles um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. A sua aparência é como a aparência de cavalos. E como cavaleiros assim correm. Como o barulho de carruagens sobre os cumes dos montes irão saltar, como o ruído da chama de fogo que devora o restolho, como um povo poderoso em posição de combate. Diante da face deles, o povo sentirá muita dor. Todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles correrão como homens poderosos. Subirão os muros como homens de guerra, e marchará cada um no seu caminho, e não se desviará das suas fileiras. Ninguém empurrará o outro, andará cada um pelo seu caminho, e quando caírem sobre a espada, não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão nas casas, entrarão pelas janelas como um ladrão. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão. O sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque o seu campo é muitíssimo grande, pois ele é forte e executa a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? Portanto, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não retornará e se arrependerá, e deixará uma bênção após si, uma oferta de alimento e uma oferta de bebida para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam os seios, saia o noivo de sua câmara e a noiva do seu recinto, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o governem. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrará zeloso da sua terra, e se compadecerá do seu povo. Sim, o Senhor responderá e dirá ao seu povo, eis que vos enviarei o trigo e o vinho e o azeite, e sereis fartos deles, e não mais fareis de vós opróbrio entre os gentios. Mas removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei em uma terra estéril e desolada, com a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E o mau cheiro subirá, e também sua podridão, porque ele fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozijai-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque a árvore dará o seu fruto, e a figueira e a videira darão a sua força. Então alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará a chuva temporã moderadamente. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e azeite. E restituirei a vós os anos que a locusta comeu. A lagarta verde, e a lagarta de borboleta, e a taturana, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos
e vos satisfareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo, e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes aqueles que o Senhor irá chamar. Joel 3. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que trarei novamente o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas pleitearei por causa do meu povo e minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma prostituta, e venderam uma menina por vinho, para que pudessem bebê-lo. E também que tendes vós comigo, ó Tiro e Sidom, e todos os termos da Palestina, irão dar-me recompensa? Pois se me recompensas assim, com agilidade e rapidez, retornarei a vossa recompensa sobre a vossa cabeça. Porque lavastes a minha prata e o meu ouro, e pusestes nos vossos templos as minhas coisas desejáveis e formosas. Os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém também vendestes aos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os retirarei do lugar para onde os vendestes, e retornarei a vossa recompensa sobre as vossas próprias cabeças, sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e ele os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, acordai os homens poderosos, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Que o fraco diga, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os pagãos em redor, e reuni-vos. Faze descer ali os teus fortes, ó Senhor. Despertem-se os pagãos, e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os pagãos em redor. Lançai a foice, porquanto a seara já está madura. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e as gorduras transbordam, pois a sua maldade é grande. Multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. O Senhor também rugirá de Sião, e fará ouvir a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será a esperança do seu povo e a força dos filhos de Israel. E vós saberei que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Então Jerusalém será santa, e estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes derramarão vinho novo, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito será uma desolação, e Edom será um deserto assolado. Por causa da violência contra os filhos de Judá, porque derramaram sangue inocente em sua terra. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração.
porquanto purificarei o sangue daqueles que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião. Segunda Reis 14. No segundo ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, reinou Amazias, o filho de Joás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. E ele fez aquilo que era reto à vista do Senhor, todavia não como Davi, o seu pai. Ele fez segundo todas as coisas como fez Joás, o seu pai. Todavia, os lugares altos não foram removidos. Até aquele momento, o povo sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E sucedeu, tão logo o reino foi confirmado na sua mão, que ele matou os seus servos que haviam matado o rei, o seu pai. Porém, os filhos dos assassinos ele não matou, segundo o que está escrito no livro de Moisés, no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor ordenou, dizendo: os pais não serão levados à morte pelos filhos, nem os filhos serão levados à morte pelos pais, mas cada homem levará à morte pelo seu próprio pecado. Ele matou de Edom, do vale do Sal, 10.000, e tomou Sela por guerra. E chamou seu nome de Jocteel até este dia. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, o filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, olhemo-nos um à face do outro. E Jeoás, o rei de Israel, mandou dizer a Amazias, o rei de Judá: o cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha para o meu filho como esposa. E ali passava um animal selvagem que estava no Líbano, e pisoteou o cardo. Tu, na verdade, tens ferido a Edom, e o teu coração tem te exaltado. Gloria-te disto, e detenha-te na tua casa. Afinal, por que mexerias com a tua dor, para que caias? De fato, tu e contigo Judá. Porém, Amazias não quis ouvir. Portanto, Jeoás, rei de Israel, subiu, e ele e Amazias, rei de Judá, olharam na face um do outro em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi derrotado por Israel, e fugiram, cada homem para suas tendas. E Jeoás, rei de Israel, pegou Amazias, rei de Judá, o filho de Joás, o filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio até Jerusalém, e demoliu o muro de Jerusalém, desde o portão de Efraim até ao portão da esquina, 400 côvados. E ele tomou todo o ouro e prata, e todos os vasos que foram achados na casa do Senhor, e nos tesouros da casa do rei, e refez. E retornou a Samaria. Ora, o restante dos atos de Jeoás, e tudo o que ele fez, e o seu poder, e a forma como ele lutou contra Amazias, rei de Judá, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. E Jeoás dormiu com os seus pais, e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. E Jeroboão, o seu filho, reinou no seu lugar. E viveu Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. E o restante dos atos de Amazias não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ora, fizeram conspiração contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas eles enviaram após ele a Laques, e lá o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e ele foi sepultado em Jerusalém, com os seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha 16 anos de idade, e fê-lo rei em lugar do seu pai, Amazias. Ele edificou Elate e a restituiu a Judá. Depois disto, o rei dormiu com os seus pais. No 15º ano de Amazias, o filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, o filho de Joás, rei de Israel, começou a reinar em Samaria. E reinou 41 anos, e ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor. Ele não se afastou de todos os pecados de Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ele restituiu o termo de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície,
segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual ele falou pela mão do seu servo Jonas, o filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Éfer. Porque o Senhor viu a aflição de Israel, que era muito amarga, porque não havia nenhum escravo, nem livre, tampouco algum ajudador para Israel. E o Senhor não disse que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, mas salvou-lhes pela mão de Jeroboão, o filho de Jeoás. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo o que ele fez, e o seu poder, como ele guerreou, e como ele recuperou Damasco e Amate, a qual pertencia a Judá para Israel, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeroboão dormiu com os seus pais, a saber, com os reis de Israel, e Zacarias, o seu filho, reinou no seu lugar. Jonas 1. Ora, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, pois a sua maldade subiu diante de mim. Mas Jonas se levantou para fugir para Tarsis, longe da presença do Senhor, e desceu a Jope, onde encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, longe da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa tempestade no mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se. Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio e, deitado, dormiu profundamente, e o mestre do navio dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama a teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. E disseram cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa este mal está sobre nós. Assim eles lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então eles lhe disseram: Diga-nos, lhe pedimos, por causa de quem este mal está sobre nós. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de medo e disseram-lhe: Por que tu fizeste isto? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, porque ele lhes tinha dito. Então disseram-lhe: O que devemos fazer contigo para que o mar se acalme para nós? Pois o mar estava muito agitado e tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, para que ele se acalme. Pois eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade está sobre vós. Entretanto, os homens remaram forte para trazer o navio à terra, mas eles não conseguiram, pois o mar estava agitado e tempestuoso contra eles. Por isso eles clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, nós te rogamos, que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e que não ponha sobre nós sangue inocente, pois tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Então eles tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Então os homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que engolisse Jonas, e ele esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2. Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus, do ventre do peixe, e disse: Clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz. Pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntezas das águas me cercaram. Todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim, e eu disse: Estou lançado de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as ervas daninhas estavam enroladas na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes,
a terra com seus ferrolhos estava sobre mim para sempre. Mas tu fizeste subir a minha vida da decomposição, ó Senhor meu Deus. Quando minha alma desfalecia em mim, lembrei-me do Senhor, e minha oração entrou a ti no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades desprezam a sua misericórdia. Mas eu sacrificarei a ti com a voz do agradecimento. Eu pagarei o que votei. A salvação é do Senhor. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Jonas 3. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. Então Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de 1 dia, e clamava, dizendo: Ainda 40 dias, e Nínive será derrubada. Assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até ao menor. Assim, pois, a palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. E ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco, e clamem poderosamente a Deus. Sim, convertam-se cada um do seu caminho mau e da violência que está nas suas mãos. Quem pode dizer se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, para que nós não pereçamos? E Deus viu as suas obras, como se desviaram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez. Jonas 4. Mas isso desagradou muito a Jonas, e ele ficou enfurecido. E ele orou ao Senhor e disse: Peço-te, ó Senhor, não foi esta a minha fala, quando ainda estava em minha terra? Por isso fugi antes para Tarsis. Pois sabia que és um Deus gracioso e misericordioso, tardio para se irar e de grande bondade, e que te arrependes do mal. Por isso agora, ó Senhor, eu te imploro, tira minha vida, pois é melhor para mim morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem em ficar irado? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lado leste da cidade. Ali fez para si uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus preparou uma aboboreira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa da aboboreira. Mas Deus preparou um verme quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a aboboreira. E esta se secou. E aconteceu que, quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: É melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: Fazes bem em ficar irado por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: Tu tiveste pena da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite e em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amós 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, as quais viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel,
2 anos antes do terremoto. Ele disse: O Senhor bramará de Sião e proferirá sua voz de Jerusalém, e as habitações dos pastores lamentarão, e o cume do Carmelo secará. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles debulharam a Gileade com instrumentos de debulha de ferro. Por isso colocarei fogo à casa de Azael, que consumirá os palácios de Ben-Hadad. E também quebrarei a tranca de Damasco e exterminarei o habitante do vale de Avém. E aquele que possui o cetro da casa de Éden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir. Diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Mas eu enviarei fogo ao muro de Gaza, que consumirá os seus palácios, e exterminarei o habitante de Asdod, e aquele que possui o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o restante dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram do pacto dos irmãos. Mas eu enviarei fogo ao muro de Tiro, que consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois perseguiu a seu irmão com espada e baniu toda a compaixão, e sua ira despedaçou eternamente. E ele guardou a sua ira para sempre. Mas eu enviarei fogo a Temã, que consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles rasgaram ao meio as grávidas de Gileade, para que eles pudessem ampliar as suas fronteiras. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios com gritos no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta, e o seu rei irá para o cativeiro, ele e seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amós 2. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois ele queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Mas eu enviarei fogo a Moabe, e consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com tumulto, com gritos e com o som de trombeta, e exterminarei o juízo do meio dele, e com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles desprezaram a lei do Senhor, e não guardaram seus mandamentos, e suas mentiras os enganaram, após as quais andaram seus pais. Mas eu enviarei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o seu castigo, pois eles venderam o justo por prata, e o pobre por um par de sandálias, suspirando pelo pó da terra. Sobre a cabeça dos pobres pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome, e eles deitaram-se sobre roupas colocadas para penhorar por todo o altar, e beberam o vinho dos condenados na casa de seu Deus. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros, e era tão forte quanto os carvalhos. Ainda assim destruí seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e vos guiei através do exército por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. E levantei profetas dentre vossos filhos e dentre vossos jovens nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós destes aos nazireus vinho a beber, e ordenaste aos profetas, dizendo: Não profetizareis. Eis que vos apartarei no vosso lugar.
como se aperta uma carruagem cheia de feixes. Portanto, o ágil perecerá em seu voo, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente salvará a sua vida, e não ficará em pé o que maneja o arco, e aquele que é ligeiro de pés não se livrará, nem tampouco se livrará o que vai montado a cavalo. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Amós 3. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, ó filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito, dizendo: só a vós vos tenho conhecido, de todas as famílias da terra, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Podem dois caminharem juntos, e, se não estiverem de acordo, rugirá o leão na floresta, sem que tenha presa. Levantará o leãozinho no seu covil a sua voz, se não tiver apanhado? Poderá um pássaro cair no laço sobre a terra, se não houver armadilha para ele? Levantar-se-á da terra o laço, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, e o povo não temerá? Sucederá algum mal a uma cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará nada sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão que não temerá? Rugiu o leão, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Proclamai nos palácios de Asdod e nos palácios da terra do Egito e dizei: ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grande alvoroços há no meio dela, e os oprimidos no meio dela, pois não sabem fazer o que é reto, diz o Senhor, aqueles que armazenam violência e roubo em seus palácios. Portanto, assim diz o Senhor Deus: um inimigo virá e cercará a terra, e ele derrubará a tua fortaleza, e os teus palácios serão saqueados. Assim diz o Senhor: como o pastor livra da boca do leão 2 pernas ou um pedaço de uma orelha, assim também serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, no canto de uma cama, e em Damasco em um leito. Ouvi e testemunhai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. Pois no dia em que eu visitar as transgressões de Israel, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados, e cairão no chão. E eu derrubarei a casa de inverno juntamente com a casa de verão, e as casas de marfim perecerão, e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Amós 4. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimes aos pobres, que esmagais os necessitados, que dizeis a vossos senhores: trazei e bebamos. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, e em que vos levarão com ganchos, e as vossas descendentes com anzóis. E saireis pelas brechas, cada qual em frente de si, e sereis lançadas no palácio, diz o Senhor. Vinde a Betel, e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos, e oferecei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre a qual não choveu secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras cresceram, foram devoradas pela lagarta. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito.
Os vossos jovens matei à espada, e levei os vossos cavalos, e fiz subir às vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio. Contudo não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual seja o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Amém.